Você sabia que muita coisa que dizem por aí sobre Cavaleiros do Zodíaco é pura lenda? O quê? Sim, tem uns mitos perdidos por aí, né? Cabeludos que parecem tirados de uma fanfic meio que mal feita, eu falei, Rafa. Né? Hoje nós vamos acabar com essas mentiras aí, né? E mostrar o que é verdade, né? No universo criado pelo Kurumada, né? Prepare-se para descobrir o que realmente rola com os Cavaleiros de Atena, né? E olha só, hoje temos um convidado especial, Jay. Hoje é collab, mano. Uma collab incrível sim, aí, cara. Né? Estamos com um especialista no assunto hoje, Jay. Exato, cara. Empolgante. Sim, já a gente fala quem é. Apesar de você já ter, né, visto no título do vídeo, né, na descrição aqui, né? Bora desmistificar, né, esse mundo de Cavaleiros do Zodíaco. Então, pega a sua cadeira. Garanta o seu lugar aqui na tábua e bora pro vídeo. Go. Puxa a lita, editor. Olá, Irmandade! Eu sou o Rafa. E eu sou o Jay. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, cara. Aí sim, direto cara. Do canal Nerdolas. Editor, corta lá pro Douglas. Puxa. Douglas. Fala, galera. Aqui é o Douglas do canal Nerdolas. É uma honra estar aqui com a galera da Távola Geek. E hoje o papo tá quente, hein? Hoje a gente vai desmentir aí as maiores mentiras sobre o mundo de Cavaleiros do Zodíaco. Então bora que hoje o assunto tá pegando fogo. É isso aí, deixa já o seu like aqui, né? E não se esquece de conhecer o canal do Douglas também, né, cara? Exato. Que é fantástico. Muito. A gente não perde um vídeo do Fera. Jamais. Não pode perder. Bom, vamos deixar o link dele aqui na descrição e no primeiro comentário fixado também, beleza? Bom, que nós vamos, né, gravar um outro vídeo sobre Cavaleiros do Zodíaco também lá no canal Nerdolas. Então se inscreve lá também pra não perder. Exato. E manda a primeira mentira pra nós aí, Rafa. Bora começar então. CDZ tem muito protagonismo. Eu concordo. Quem vai desmistificar, né? Cara, já viu. Mas, cara, assim, ó, bora começar com essa questão aí, então. Vamos lá. Dá pra fazer um vídeo gigante, na verdade, só sobre isso aqui, mas nós vamos falar do Seiya, tá? Falar do Seiya, que é o mais protagonista. É o protagonista, né? Mas fala que tem muito protagonismo. Como que chama anime? Como que chama anime? Seiya, né? Exato. Mas é até meme isso daí de falar que o roteiro vence e tudo mais. Ah, Seiya é fraco, só vence por causa do protagonismo e tal, né? Então tem um pessoal que realmente detesta o Seiya, né? E arruma qualquer desculpa aí pra dizer que ele é fraco e tal, né? Ou só ganha por ser protagonista. Não é bem assim também. Acho que não, cara, mas, né? O Seiya já não é nos apresentado como um cara bem poderoso, para o padrão dos Cavaleiros de Bronze, né, cara? Sim. O cara era tão rápido que conseguiu mandar um golpe no Jabu e ele não conseguiu ver. Pra ele, o Seiya tava de costas o tempo todo. Sim. Você viu quão rápido ele tava. Exato, né, cara? E quando ele venceu o Shiryu também, né, cara? Foi pura estratégia. O lance de entender como que funcionava o golpe escuro e tudo mais. Exato. Né? Fala pra nós, Douglas, é ou não é? É isso aí, o Seiya fez o Shiryu bater nele mesmo e quebrar o escudo. Seria muito fácil, né, ele tirar aquele poder lá de trás, lá daquele lugar, e soltar aquele poder do protagonismo. Mas não, houve toda uma estratégia, houve todo um esquema para fazer com que aquele plano desse certo. E quem chama o Shiryu de burro por ter caído nisso, provavelmente não entendeu nada do que rolou ali, né? Porque se você parar pra pensar a forma como o Shiryu foi enganado ali, naquela velocidade insana que eles estavam, era impossível ter acabado de outra maneira. Fora que 1 ou 2 episódios antes, já mostra pra gente que a Marin mestra do Seiya ensinou ele a sempre quebrar o ponto fraco do inimigo. Então, no caso, o Shiryu era o punho e o escudo mais poderosos, foi esse o ponto que o Seiya mirou pra atingir, né? Tudo já veio sendo explicado desde o começo do anime. Então o Seiya foi treinado desse jeito, né? E mandou super bem nas batalhas. Sem contar que o Aldebaran elogiou ele, né? Dizendo que ele tem potencial ali pra ser mais forte, né? Que dos 12 Cavaleiros de Ouro ali. E sinceramente, eu acho que os 5 Cavaleiros de Bronze, muito bons ali, né? Todos muito bons, né? Sempre que alguém desmerece o Seiya e compara com os outros 4, geralmente é mais um hate ali do que uma crítica válida, tá ligado? Também acho. É isso aí, é verdade. E olha só, o Seiya, ele cresce, ele evolui a cada luta, ele aprende rápido. Não é protagonismo, é evolução do personagem, entendeu? Bem, espera um pouco, eu vou dar um pau nesse pequeno pônei e a gente vai embora junto. Esqueceu quem é o protagonista desta série? O Kurumada errou no nome. O título deveria ser Saint Shiryu. É o quê? Vai sonhando, Rapunzel. Ai, olha, é fraco. Bom,
Essa aqui é clássica, né, cara? O povo adora dizer que o Aioli é fraco, porque ele só dá um golpe na velocidade da luz, só. Só isso, só isso. Gente, vamos combinar a velocidade da luz, cara. Não é brincadeira não, né? Pô, meu. Praticamente o ápice que um Cavaleiro de Ouro pode alcançar na velocidade de seus golpes, cara. Exato. Se isso fosse pouca coisa, ninguém no universo Cavaleiro do Zodíaco, né, estaria levando ela a sério, né, cara, essa habilidade dele. E olha que ele é respeitado por todos, e até pelos oponentes. Exatamente, Jay. E para reforçar isso, vamos lembrar que quando o Aiolia vai até a sala do Grande Mestre lá tirar satisfação e acaba enfrentando o Saga ali como Grande Mestre, né, e depois o Shaka, mano. Então ele não só enfrentou, como deu trabalho pros caras, né? Saga e Shaka, mano, que são considerados os dois Cavaleiros de Ouro mais poderosos, né? Então precisa se esforçar ali, de verdade. Eles precisam se esforçar. Meu, deu trabalho, né? O Aiolia desmontou ali uma habilidade que vai muito além de força bruta, né? Ele é estrategista, domina perfeitamente o Cosmo e é capaz de segurar batalhas contra os melhores, né? Então empatou sua cápsula do poder com a rendição divina do Shaka. Então o Aiolia é mais jovem, mais inexperiente, foi treinado pelo Aiorus, né? No anime, pelo menos, né? Sim. Tema Konfuku, rendição divina! Mas do que é que você está falando, Shaka de Virgem? A minha pata do leão pode sobrepujar o seu cosmo! Morra, Ioria! Cápsula do poder! Destruíram um ao outro! Outro ponto interessante para citar aqui é que o Aiolia não depende apenas dos seus ataques rápidos também, né? Ele tem uma resistência absurda, tanto física quanto psicológica. Durante a invasão do santuário, por exemplo, ele mostrou, né, ele demonstrou ali que não é apenas força e velocidade. Ele tem um senso de justiça tão forte que foi um dos primeiros Cavaleiros de Ouro a perceber os erros do Grande Mestre e decidir lutar pelo lado certo, né? Exato. Sem sombra de dúvidas. E outra coisa, ó, quem chama o Aiolia de fraco só porque ele só dá os golpes na velocidade da luz, não tá prestando atenção no impacto desses golpes, tá? O Aiolia já derrotou vários inimigos aí em combates aí memoráveis, e o Relâmpago de Plasma ele não só ataca como ele defende, porque são vários golpes de todos os lados que meio que paralisa, prende o inimigo, sabe? Como se fosse uma gaiola, mais ou menos assim. São golpes de todos os lados, então ou você usa algum escudo e quem sabe qual escudo tancaria 100 milhões de socos por segundo, que é o do Aiolia. Então não adianta dizer que é só um Shaka da vida usar um Khan, por exemplo. Cara, ele não tancaria 100 milhões de socos por segundo, cara. É muito. O Relâmpago de Plasma é um dos golpes mais absurdos de Cavaleiros. Ah, e fora isso tudo que a gente tá falando, vale lembrar que o Aiolia é um Cavaleiro de Ouro, cara. É capaz tanto de enfrentar humanos, quanto até deuses em alguns casos. Quem fala que ele é fraco, geralmente só tá replicando memes que viu ali pela internet e tal, que a galera faz piadinha, porque na obra mesmo, sempre é dito, sempre é lembrado a força absurda que o Aiolia tem, tá? Foi mencionado isso quando ele tava lutando com o Seiya lá pelo Satã Imperial, que o Aiolia é um dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos. O Saga, na saga de Hades, quando eles três acabaram de sair da luta contra o Shaka, o Aiolia já desce o cacete neles também. E o Saga lembra de novo, o grande Aiolia, o poder dele realmente é incrível. Então, tipo, sempre ele é mencionado como muito poderoso. É muito forte para nós. A Aiolia de leão é como um leão dourado que nos mostra suas presas. Poseidon é mais fraco que o Thanatos e Hypnos. O que você acha disso aí, Douglas? Fala pra nós. Manda pra nós. Essa é boa, hein? Muita gente até hoje tem essa impressão errada de que o Poseidon é mais fraco do que os deuses gêmeos, o Hypnos e o Thanatos. O que não faz nenhum sentido aí, né, na canonização da história, no cânon da história. O cânon da história. Poseidon é um dos deuses primordiais. Junto com Zeus e Hades, é um dos responsáveis aí pela ordem, né? Pela grande ordem no mundo. Enquanto Thanatos e Hypnos são deuses servos de Hades. Servos do irmão dele. São sim muito poderosos, são deuses. Comparado com os humanos, eles são deuses. Mas não estão no mesmo patamar de uma entidade como Poseidon, por exemplo. Perfeito, Douglas, né? O Poseidon não é só uma divindade primordial. Ele também é um dos grandes três do panteão dos Cavaleiros do Zodíaco. É ao lado de Hades, né? E Zeus. E Zeus. Sim. Exato, tá esquecendo de um. Quando os Cavaleiros de Bronze o enfrentam,
foi com a ajuda direta de Atena, cara, e de uma estratégia muito bem elaborada. Sim. Isso não tem nada a ver com ser mais forte ou ser mais fraco, né, cara? E sim com a força da união dos cavaleiros da deusa Atena. E tem outro ponto crucial, né? O Poseidon estava manifestado, né, no corpo do Julian Solo, um ser humano, né? Essa manifestação limitada reduz consideravelmente o potencial da sua força divina. Então, mesmo assim, ele conseguiu ser um adversário formidável, colocando em risco o mundo inteiro, né, como o seu dilúvio. O fato de os cavaleiros conseguirem conter ele ali não é fraqueza dele, mas sim uma demonstração de como a história equilibra as forças entre humanos e deuses para criar um conflito envolvente, né, cara? E se formos comparar, né, os deuses gêmeos foram enfrentados numa situação parecida. Eles também não foram derrotados só pelos cavaleiros de bronze, mas também pela ajuda das armaduras divinas, né? Que receberam ali com o sangue de Atena, né, a energia direta de uma deusa. E colocando aí na perspectiva, contra um inimigo a nível de Poseidon, eles precisariam muito mais do que só as armaduras divinas, tá? Precisariam de outras coisas para auxiliar a vencer. Se com o Hypnos e Thanatos já foi as armaduras divinas, imagine para enfrentar um Poseidon. A ideia do Hypnos e Thanatos serem mais fortes é tudo má interpretação por conta do impacto que eles causaram, né? Eles causaram muito mais impacto visual nas lutas, né? Como, por exemplo, destruir as armaduras de ouro que os 5 Bronze Boys estavam usando. Mas na lore, no canon da série, o Poseidon tá muito acima deles. E sem a limitação humana, sem aquele negócio do Julian Solo e tal, que ele demora pra... Lá no final só que ele vai despertar completamente, e é quando a Atena finalmente vai e prende ele. Sem essa limitação, ele seria uma ameaça muito, muito maior. Quando chega no final, quando o Poseidon realmente aparece, o deus dos oceanos ali no corpo do Julian, já é a hora que a Atena prende ele na ânfora lá. E é a Atena com o cosmo de todo mundo. Parecido com o que houve com Hades lá, né? Atena mais o cosmo dos cavaleiros. Os cavaleiros de bronze vestindo armaduras de ouro não seriam nada pra ele naquele momento. Enfrentaram ele num estado bem mais limitado do que os deuses gêmeos Hypnos e Thanatos. Resumindo, né? É puro mito. Poseidon é uma das entidades mais poderosas de todo o universo dos Cavaleiros do Zodíaco. Com certeza. Não é que os gêmeos, né, Thanatos e Hypnos, né, sejam fracos, né, cara? Mas eles estão em um nível diferente, né? Subordinado ao poder de divindades primordiais. Quem acha que ele é inferior, claramente está confundindo as coisas. Exatamente. Outro mito que vamos desvendar aqui é armaduras não importam, né? Não muda o poder, né? A armadura não importa. Souvenir, né? Souvenir, é cosmético. Souvenir. É, skin. Souvenir, né? Souvenir. Souvenir, né? Pintada com souvenir. Exato. Patrocina nós. Sim, tem gente que acredita fielmente nisso aí, cara, que é skin, tá ligado? Exato. Quem diz que a armadura não importa, cara, nunca viu um cavaleiro evoluir. As armaduras não são apenas peças de proteção, elas são praticamente extensões do próprio cosmo do cavaleiro, mano. A armadura de ouro, por exemplo, não só amplifica o poder do cavaleiro de forma absurda, né? Como também representa a força da sua constelação guardiã. É impossível imaginar um cavaleiro em sua plenitude sem a influência direta da sua armadura. É isso aí, além de proteger, né, as armaduras têm a capacidade de aumentar exponencialmente a resistência e o cosmo dos cavaleiros. Sim. Você já viu como um cavaleiro muda quando a sua armadura se regenera ou evolui? A diferença é absurda. Sim. E não é só força bruta, eles também, né, são chave em uma estratégia de batalha. Se as armaduras não fossem tão importantes, por que então, né, todos os cavaleiros, né, aspiram às mais poderosas? Pois é. Olha só o que acontece quando alguém veste uma armadura divina e tal. Eles se tornam praticamente invencíveis. A desculpa é pra vender boneco, né? Mas a gente sabe, né? Que é da hora e tudo mais. Mas pela lore, Sim. Fala aí, Douglas, pra nós. E tem mais, hein? As armaduras têm um sentido muito mais filosófico e simbólico no mundo de cavaleiros. Elas representam não só o poder, mas a conexão direta com os ideais de Atena. Como a justiça, coragem, proteção. Cada armadura é um símbolo, né, da coragem e da honra daquele cavaleiro, e não apenas uma proteção de metal para proteger o corpo do cara. Quando um cavaleiro veste a sua armadura, ele tá carregando ali o peso de séculos e séculos de história e lutas e guerras que seus antepassados já vinham carregando. É muito mais que estética, é significado, é força em todos os sentidos. Não acredito. Seiya foi protegido pela armadura de ouro de Sagitário.
E não dá pra esquecer que às vezes... Escrecer. E não dá pra esquecer que as armaduras são vivas, né? Elas têm consciência, se adaptam e até evoluem junto com o cavaleiro. Lembra das armaduras divinas, né? Elas só despertam porque o cosmo dos cavaleiros atingiu os níveis absurdos lá de poder, Ele né? tava com sangue de Atena também. Também. E vale a gente falar aqui que quanto mais poderosa a armadura, mais o cavaleiro pode elevar o cosmo sem morrer, né? Ikki disse isso quando foi despertar sua armadura divina. Que sem a armadura não conseguiria elevar o cosmo dele ao máximo. Então, porra, vamos combinar, né, galera? Falar que as armaduras não importam no poder, caramba, é ignorar toda a história de Cavaleiros. Ai, o que importa é o cosmo, a armadura não faz diferença. Gente, você tá ignorando toda a história do Cavaleiros, o porquê que elas estão ali, porquê que os Cavaleiros fazem provas terríveis pra conquistar a sua armadura. Se ele tem o cosmo, por que ele... Se ele já fosse o cosmo suficiente, por que ele precisaria da armadura? Por que ele vestiria a armadura? Era só um humano treinar, conseguir o cosmo e pronto, não precisa de armadura nenhuma. Um ponto legal, eu falo no começo do anime, do mangá e tudo mais, que os cavaleiros treinam os seus punhos e utilizam um cosmo que conseguem destruir no nível molecular e tudo mais, mas não conseguem treinar a resistência física do corpo para aguentar esse impacto. Então a armadura é essencial, além de tudo, para isso. Exato. Com proteção contra os próprios cavaleiros, tá ligado? Esse que é o rolê. Sei. Yoga alcançou o zero absoluto contra Miro. Haha, essa é polêmica, papai. Sim, o Yoga congelou partes da armadura do Miro, mas não significa que ele atingiu o zero absoluto ali. Já vi muita gente debatendo sobre isso, então hoje vamos desmistificar essa parada aí. A gente pesquisou pra caramba sobre o assunto, né? Inclusive química e física, né? Então estamos prontos pra essa discussão, hein? Bora lá! É, cara, muita gente acha que Yoga atingiu o zero absoluto contra o Milo. Porque o Milo fala que ele aperfeiçoou os 15 pontos do escorpião e que o ar congelou a armadura dele, mas na real... tem diferença entre o congelamento total e o congelamento superficial. Sim. O ponto de congelamento é quando a armadura fica completamente congelada, e quando o congelamento superficial acontece, né, quando só começa a congelar, fica aquela camadinha por cima, né, cara, mas não chega a esse ponto, né? Sim. Quando rola o congelamento superficial, Miro ficou com a armadura apenas superficialmente congelada. Dá pra mostrar os detalhinhos só por cima, assim, tudo mais, né, cara? E o Miro, ele não tem o poder de manipular o frio, né, o gelo. Então ele não poderia descongelar ali o ambiente, as partes da armadura, igual, por exemplo, o Mistoria fez no Next Dimension. O que o Yoga fez com o Iso de Capricórnio foi congelar apenas uma camada fina, uma superfície fina da pele ali. E ele mesmo diz, né, que o braço dele voltaria ao normal depois. Outro exemplo é na luta do Camus, Shura e Saga contra o Shaka, que o Camus congela o joelho do Shaka no mangá. Nisso o Shaka cai com o joelho congelado, sentindo ali, mas o Camus não tem zero absoluto. Ele não congelou inteiro com a armadura e tudo, ele congelou uma fina camada ali. Justamente porque o Camus ele chegava perto do zero absoluto, mas não alcançava esse patamar. E mesmo se a gente ignorar tudo isso, a obra mesmo vai dando pistas que o Yoga só conseguiu lá na luta contra o Camus. Ele fala na luta, né, umas 2 ou 3 vezes, que mesmo que não atinja o zero absoluto, vai deixar o ar frio dele tão frio quanto o de Camus. Se ele já tivesse alcançado, ele não estaria preocupado com isso, ele já teria passado o Camus. Não faz sentido algum. O próprio Camus se surpreende, né, quando ele vê que o Yoga atingiu o zero absoluto. E ele viu a luta na casa do Miro, lá de cima da casa de Aquário. Então, se o Yoga tivesse atingido lá, ele não teria se surpreendido na luta deles. A Yoga, mesmo estando entre a vida e a morte, perdendo todos os sentidos e prestes a morrer congelado, alcançou o zero absoluto e superou a mim, o seu mestre. Então, juntando tudo isso, dá pra ver que o Yoga só atingiu a temperatura máxima negativa quando enfrentou seu mestre, o Camus. Né? Exato, cara. Camus, você me guiou até o zero absoluto renunciando à sua vida. Saga é chamado de encarnação de Deus por conta de sua personalidade e não pelos poderes. Com toda certeza, é o ego. É o ego dele. Olha, no mangá realmente é verdade que ele é chamado assim por ser de coração puro e tal, né? Mas o próprio Saga usa esse título aí com outro significado. Quando ele sobe no Star Hill, o grande mestre pergunta como ele fez isso, né? E o Saga responde que não foi nada para alguém que é visto como a encarnação de Deus. O problema é que as pessoas pegam o que foi dito na série e atribuem com apenas um significado, quando na verdade podem ter vários. Saga era um cara extremamente poderoso, era considerado o mais forte dos Cavaleiros de Ouro.
Então não é nada estranho que vejam ele assim. E pra completar, esse título também pode ter a ver com a sua personalidade. Igual o Shaka mesmo. O Shaka é considerado o cavaleiro mais próximo de Deus, na tradução brasileira, né? Ou no original, no mangá, o mais próximo de um deus. Tem diversos significados. É pelo poder, que ele tem um poder absurdo. É também, como o Doku fala lá no mangá, que ele foi o que conseguiu despertar sozinho o seu Araya-Shiki, que no caso a gente sabe que foi Buda ensinando ele, mas para os outros cavaleiros ele despertou sozinho, ninguém ensinou ele o 8º sentido, ninguém teve que explicar que existia, ele despertou sozinho. E também tem a personalidade do Shaka. Qualquer um que assistiu a luta viu, né? A primeira vez que o Shaka aparece, tudo que ele fala é filosófico, é religioso. Todos os golpes dele têm a ver com religiosidade. Vai passando ali pelo inferno, pelo mundo das bestas, o paraíso. Então são vários significados. Não tem pra dizer que ele é o mais próximo de um deus por causa disso. Até esse lance do 8º sentido, no mangá Doku fala um dos motivos do Shaka ter o mais próximo de um deus. Então são vários motivos que levam a um nome, a um título. O próprio Shaka mesmo menciona, né, que apesar de chamarem ele de mais próximo de um deus, uma personalidade que ele não tinha naquela época, né, era misericórdia pelos mais fracos. Então a personalidade também tinha a ver com esse nome, a espiritualidade, a personalidade dele. Ou seja, né, Saga não recebe esse título apenas por sua personalidade dual, mas principalmente pelo seu poder descomunal, né? Toda discussão que envolve Saga é se ele é o mais forte de todos, ou se existe alguém que supera ele. E se existir, é um ou dois, e olha lá, né, cara? Então o que não se discute é o poder do Saga. A combinação de habilidades como, né, a outra dimensão e explosão galáctica, e até mesmo, né, o Satã Imperial lá, cara, fazendo um verdadeiro titã entre os defensores de Atena. A ideia de encarar um deus vai além da filosofia ou do comprometimento, né, cara? Está diretamente ligado ao fato de que Saga pode enfrentar e até superar qualquer adversário. Exatamente. Explosão Galáctica! Marinha e Ora são casal, né, cara? Essa aqui é engraçada, a galera shippa qualquer, né, interação, né? Exato. Marinha e Ora não são amigos, né, cara, galera? Essa é a parada. É, exatamente. Marinha e Ora, um casal, é sério, né, cara? Essa teoria tem feito o fandom aí pirar há anos, né? Mas sejamos sinceros aqui, né? Essa ideia nunca foi confirmada no cânone oficial de Cavaleiros dos Zodíacos. O que temos são interações marcantes entre os dois, principalmente pela amizade ali e pelo respeito mútuo, né, entre um e outro. A Marin foi mentora do Seiya, irmão mais novo de Aioria em espírito ali, né, de luta. E isso cria uma conexão indireta ali entre eles. Mas falar que isso é um romance, né, calma lá. Pois é, essa teoria surgiu mais por especulação do que fatos concretos. A Marin sempre foi retratada como uma mulher forte e focada ali, centrada nos seus objetivos como Cavaleiro de Prata, né? Enquanto a Aioria era um cara impulsivo e que buscava sempre a justiça e a verdade. Ela era de leão e ele tinha 16. Algumas cenas que os dois aparecem juntos, trocando palavra de apoio, ali seja sobre o Seiya ou qualquer outra coisa, alimentaram isso na galera, entendeu? Mas o Aioria sempre foi justo daquele jeito que ele é com a Marin, com todo mundo. O Seiya mesmo, quando ele aparece no mangá pela primeira vez, o Aioria aparece no mangá já no capítulo 1, logo na luta do Seiya contra o Cassius. Ele dá aquelas frases de apoio pro Seiya também. Então eles são dois companheiros, nunca teve nada além disso. Foi sempre umas ceninhas ali, o Aioria olhando bonzinho ali pra Marin fez a galera achar que ele gostava dela. Mas não, são uma cavaleira bem forte, rígida, e um cavaleiro impulsivo e justo e querendo justiça. Os dois companheiros, nunca passou de nada disso. Até porque a série Cavaleiros é muito focada em lutas e superar obstáculos e desafios, nunca focou muito em romance de personagem, sabe? E é essa falta de ter isso na série que cria essas narrativas, abre espaço pra galera criar essas narrativas, entendeu?
E mesmo assim, não é pra negar, né, essa ideia, né, cara? Ela é divertida, né? Sim. No fim das contas, né, é legal, né, de ser fã é justamente criar teorias e imaginar possibilidades. Né? Desde que a gente saiba diferenciar o que é oficial e o que é especulação. Marinha e Eolia são um exemplo perfeito disso. 2 personagens fortes, com histórias próprias, né, e com respeito mútuo. Mas que até agora não passa disso, né? Então, será que esse casal realmente existe? Só no universo do fanfic mesmo, cara. Exato. O escudo do Shiryu sempre quebra, tá ligado? A gente ouve, né? Essa é a frase que virou meme aí no fandom dos Cavaleiros Zodíacos. Mas calma, porque tem muito mais profundidade nisso do que parece. O escudo do dragão é conhecido como uma das armas defensivas aí mais poderosas entre os Cavaleiros de Bronze. Mas o fato dele quebrar em muitos momentos ali cruciais não é um sinal de fraqueza. Na verdade, é quase como um símbolo da filosofia do Shiryu, né? Sacrificar de tudo, até mesmo sua proteção, para poder proteger, né, aqueles que ele ama e tal, entregar, né, vencer o inimigo também. Exato, cara. E se você parar pra pensar, né, o escudo quebra porque Shiryu o leva além dos seus limites, cara. Sim. Cada vez que isso acontece, ele não está falhando, mas sim mostrando que está disposto a ir além do que parece possível. Por esse exemplo, né, cara, pega um exemplo, né, da luta do Shura de Capricórnio, né? Ele sacrifica o escudo e até mesmo a própria vida para salvar os seus amigos. Sim. Não é à toa que Shiryu é visto como um cavaleiro mais altruísta do grupo, né? Sempre se cega e tudo mais, tá ligado? O escudo quebrar é quase uma extensão da personalidade dele. Sim. Sempre colocando, né, o bem dos outros acima de si mesmo. Não podemos esquecer que o escudo também é parte de uma armadura que também evolui. Assim como os cavaleiros, as armaduras de bronze, qualquer armadura, passam por upgrades e restaurações que aumentam o poder delas. O escudo do dragão pode quebrar, mas depois de ser restaurado e a armadura voltar, ele volta ainda mais forte, mostrando aquela evolução do Shiryu, sabe? É quase como se o escudo fosse uma metáfora pro próprio personagem, sabe? Até porque, se você parar pra pensar, a primeira vez que ele quebrou foi com um golpe do próprio Shiryu, um cavaleiro de bronze naquela época. A segunda vez que ele quebrou foi com aquele ataque do Mu de Ares lá, que a armadura já tava meio danificada, e era um cavaleiro de ouro. Olha a diferença, quantos que ele já tinha conseguido enfrentar antes, um soco dele, cavaleiro de bronze, já tinha quebrado. Agora precisou de um cavaleiro de ouro atacar, e depois o Shura com a Excalibur atacar ele. Depois, a outra vez que quebrou, foi contra o Poseidon, um próprio deus atacando o cara. Então, da próxima vez que alguém vier com essa gracinha de que o escudo sempre quebra, lembra disso. O escudo não é só um pedaço da armadura de defesa, é uma metáfora desse espírito insuperável e impenetrável do Shiryu. Quebrar não é fracassar, é evoluir, é crescer. E isso, meus amigos, é o que faz o Shiryu um dos cavaleiros de bronze mais excelentes de todo esse anime, talvez até um dos cavaleiros mais excelentes desse anime. Ah, só outro ponto, ele também não quebra tanto assim não, tá? A maioria dessas cenas são fillers que a Toei colocou. Então em todo filme ele sempre quebra, tem episódios fillers que ele acaba quebrando, mas no original, no canon da história, quebrou 2, 3 vezes. E é por isso que essa história, né, de escudo de Shiryu sempre quebra, né, virou um símbolo tão forte. Porque atrás do meme, né, tem uma lição sobre a superação e sacrifício. O escudo não quebra porque é fraco, mas porque Shiryu é forte o suficiente para usá-lo até o seu limite, cara. Ele nos lembra que não é um equipamento que define o guerreiro, mas sim o coração e a vontade de proteger, né, o que é importante. Que lindo, cara! Os Cavaleiros de Peixes, né, possuem os ataques mais fracos entre os Cavaleiros de Ouro. Putz. Sério, Irmandade, né? Isso aí é... Eu já vi muita gente falando que os golpes de Afrodite, né, são fracos, só porque usam flores. Mas eu queria perguntar pra vocês, né, pra essas pessoas também, né, se elas já ouviram, né, falar do Kurama. Sim, pois é. Enfim, já mostraram tanto que a rosa sangrenta quanto as rosas de adagas, as piranhas, né, conseguem perfurar armaduras de ouro com facilidade. Exato. E quando eu falo que a armadura de ouro, né, tô falando sério, não é isopor, né, cara? É um negócio extremamente resistente, né? Que aguenta golpes e cosmos e tudo mais. Dizer que esses golpes são fracos é uma piada, né, cara? Exatamente. Essa é uma das maiores injustiças aí que a galera espalha, né? Vamos começar com o básico, né? O Cavaleiro de Peixes domina um campo de batalha com venenos letais ali, uma estratégia que poucos conseguem superar. Por exemplo, o ataque das rosas diabólicas reais não é só devastador, ele é praticamente impossível de se evitar. Não dá para esquecer que no cânone os Cavaleiros de Ouro são equilibrados em termos de poder bruto.
Cada um deles representa uma constelação e possui habilidades únicas. Dizer que Peixes é fraco, né, só porque não pulveriza inimigos com ataques diretos, é ignorar o impacto estratégico que ele tem na batalha, né? Afrodite, por exemplo, é o mestre em usar o ambiente a seu favor, como o uso das rosas piranhas para corroer tudo que encontra pela frente. É isso aí, Rafa. O Afrodite de Peixes não é só habilidoso com seus ataques de veneno, mas também com a inteligência estratégica da luta. Ele pode transformar o campo de batalha numa armadilha mortal para o inimigo. Lembra que até os Cavaleiros de Bronze, né, o Shun e o Seiya, depois de já terem passado por vários desafios, já estavam mais experientes, sofreram ali na mão do Afrodite pra caramba. O Seiya teve que ser salvo. O Shun, que era o mais poderoso, sofreu pra caramba pra conseguir enfrentar o Afrodite. Isso que ele já tinha ali o sétimo sentido, a tempestade nebulosa, tinha tudo. Fora isso, o poder, a simbologia dos Cavaleiros de Peixe está totalmente ligado entre a beleza e a letalidade. O Saga fala isso, gente. O Saga, o mestre do santuário, um dos mais poderosos, se não o mais poderoso, fala que o Cavaleiro de Peixes tende a ser rebaixado pela sua beleza e tal, mas muito pelo contrário, ele é um dos mais letais, né? É o mais temível dos Cavaleiros de Ouro. Ele não é aquele cara que vai sair quebrando tudo, sabe? Igual outros tipos de cavaleiro, ele vai vencer pelo veneno, pela letalidade, mas isso não faz dele mais fraco. Muitas vezes um cara que seja destruidor, que quebre tudo, possa justamente ser derrotado por um cara mais meticuloso, mais letal, mais venenoso, como é o caso dele. Então fica aí a dica, subestimar o Cavaleiro de Peixes pode ser um erro gravíssimo. Então, concluindo, quem acha o Cavaleiro de Peixes fraco, ainda não entendeu toda a essência desse personagem, hein? E tem quem diga também que o Milo de Escorpião é fraco, cara. Piada, né? Porque ele demora, né? Que tem 15 golpes e tal, né? Cara, o Milo tem um golpe que quando completa o ciclo das 15 agulhas é quase impossível de sair vivo, né, cara? E não quer dizer que é o único golpe forte dele também, tá? Não, cara, então, você pode morrer com os outros 14, tá ligado? Exato, você tem que sobreviver até lá e daí você não sobrevive no último, é isso, né, cara? Durante toda a saga, nunca mostrou nenhuma fraqueza aparente dele. Pelo contrário, ele foi um dos Cavaleiros de Ouro, né, que não morreu e quase matou o Yoga, mas decidiu salvar a vida dele no último momento. Ele quase matou o Kenon de Gêmeos também, né? Ó, em termos de habilidade, na enciclopédia Taizen oficial, o Miro é tão habilidoso quanto Saga e Shaka, tá? Em nível de habilidade de gráficos assim, ele é tão habilidoso quanto. Muita gente acha que ele era mais fraco que o Canon, né? Mas não, o que ele quis dizer ali, caso os dois lutassem a sério, ele e o Canon, seria uma guerra de 1000 dias. Ele fala que se um vacilo ele acabaria perdendo. Tá no mangá, né? Se bobear, eu perco. Isso é justamente a Guerra de 1000 Dias. Os dois vão estar totalmente focados, porque tem o mesmo nível de poder, e quem vacilar primeiro perde. Então ele tava assim ali num nível do Canon. Fora que o Miro é um dos mais letais e mais, como eu posso dizer, mais certinho nos ataques dele. Ele sabe exatamente onde atacar com a agulha escarlate, então, cara, não tem. Ele tem um poder psíquico também com a restrição. Ele tem um golpe que se pegou, que é o Antares depois das 14 agulhadas. Que o golpe dele é misericordioso, ele vai batendo pra dar tempo ao inimigo decidir se desiste ou se morre, né? Mas se acertar Antares não tem como voltar atrás. Então, cara, não tem argumento pra chamar esse cara de fraco. O vídeo acabaria aqui com as 10 mentiras, né? Que já foram 10 aí, né? Mas tem uma que a discussão é grande, tá ligado? Que é a de que o Shaka venceu os 3 Cavaleiros de Ouro, né? O Saga, Camus e Shura. Então vamos discutir um pouco dela aqui, mas se você quiser ver uma análise completa dessa luta, tem lá no canal Nerdolas, tá bom? Corre lá. Ele fez um vídeo completo sobre isso daí, né, o Douglas. Então, é um vídeo incrível sobre o assunto, né? Então corre lá pra assistir. A famosa luta entre Shaka de Virgem, né, e os 3 renegados Saga, Shura e Camus. A luta que todo mundo considera como uma das melhores do anime, né? Sim. Mas que, sinceramente, está cheio de detalhes que a galera não entende e nem percebe, cara, as sutilezas. Primeiro, vamos falar realmente do que aconteceu nessa luta. Sim, os 3 Cavaleiros de Ouro renegados atacam o Shaka. Mas se eles quisessem realmente matar, teriam feito isso facilmente, cara. O que aconteceu ali foi só uma demonstração de poder comparando os 3 renegados com o resto dos espectros. A Toei que deu uma zoada nessa história. O próprio Shaka, que ele sabia que ele estava ali com o controle da situação.
Ele já imaginava que os 3 não iam atacar ele pra matar também. Os 3 não estavam atacando pra matar e o Shaka já tinha percebido isso. Só pelo histórico, por eles terem passado até a casa de Virgem sem ter matado ninguém, sendo que eles poderiam. Não mataram a Ioria, não mataram o Canon, entendeu? Eles poderiam ter feito isso e não fizeram. Então o Shaka, naquele momento, ele sabia que ele estava com o controle da situação. Foi só uma demonstração de poder mesmo. E vamos pegar outro ponto que a galera parece não perceber, né? No mangá, os 3 cavaleiros não usam suas técnicas mais poderosas contra o Shaka. Eles só deram ataques normais, né? Isso muda completamente a visão da luta. No anime, eles colocaram, né, aquelas explosões e técnicas especiais. Mas isso daí é filler, né? No mangá mesmo, apenas o Shura foi quem realmente lançou um golpe especial. E mesmo assim, ele não estava tentando matar o Shaka, mas sim fazer parte de uma encenação ali, né? Para alcançar um objetivo maior. A luta foi manipulada para parecer intensa, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Cara. Então, galera, o que queremos que vocês entendam é que a luta não era sobre matar o Shaka, né? Mas sim sobre cumprir a sua missão e ajudar os seus amigos, mesmo sabendo que estavam enfrentando poderosos Cavaleiros de Ouro, cara. Exato. O que rolou ali foi um jogo de cena, tá ligado? Um teatrinho, tá ligado? Uma grande encenação onde o Shaka estava jogando com os outros cavaleiros. Assim como os 3 cavaleiros estavam fingindo ser vilões e tudo mais, para seguir o plano muito maior. Isso não foi uma luta real, e sim uma manipulação dos eventos para levar a história para um rumo que os criadores queriam, né, cara? Então, se você ainda acha que os 3 cavaleiros estavam realmente tentando matar o Shaka de Virgem, reveja os fatos e procure entender o que o mestre Kurumada realmente quis passar nessa luta, cara. Então, Irmandade, esse foi o nosso papo sobre as maiores mentiras aí, né? Os maiores mitos do Cavaleiro do Zodíaco. Não é de hoje que vemos muita galera caindo nesses mitos, né? Não? O importante aqui é que a gente entender, né, que a obra e de uma forma mais crítica, né, com um olhar mais apurado para tudo o que o mestre Kurumada ali quis transmitir, né? E não se deixar levar pelas cenas exageradas do anime. Afinal, a verdade está nos detalhes, né, mano? É isso aí. Então, é claro, como sempre, a gente adora compartilhar essas análises aí, teoria com vocês. Exatamente, cara. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar aquele like marotíssimo e se inscrever no canal, né, cara, para não perder nenhum conteúdo novo. Se você acha que sabia de tudo isso daí, né, cara, hoje desmistificamos muita coisa. Exato. Muito obrigado pelo Douglas aí. Valeu, também, Douglas, né, pela participação. Cara. E não se esqueçam, hein, tem mais Cavaleiro do Zodíaco lá no canal Nerdolas, então aparece lá pra dar uma conferida, inclusive essa luta aí do Shaka contra os Renegados. Tamo junto. Um beijo no coração, pessoal. Um beijo na alma e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima, galera.